Olá a todos, meu nome é Alexandre, sou professor da disciplina de Introdução ao R do programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade de São Paulo. Na minha primeira aula eu falei basicamente sobre a sintaxe que a gente tem no R, quais são algumas características básicas da linguagem, e hoje eu vou falar um pouco sobre o ambiente de programação do R. Então o R é mais do que uma linguagem, ele é um ambiente que se presta para a gente fazer programação. O que eu quero apresentar para vocês é um mapa de como esse ambiente de programação funciona. Então, basicamente, eu vou me ater a esse mapa, apresentá-lo para vocês, para que vocês possam se organizar e serem mais eficientes no uso dessa ferramenta. Eu conheço muitos usuários do R que são usuários há algum tempo e eles não são eficientes no uso da ferramenta porque eles não têm essa ideia desse mapa do ambiente de programação que é o R. A gente não está muito longe de uma programação em linguagens que precisava ser feita por cartões perfurados. Então, na década de 1960, 70 ou até 80, a gente usou muito programação que era feita a partir de cartões perfurados. Isso aqui é um cartão de Fortran. Fortran é uma das primeiras linguagens de alto nível, ou seja, linguagens que estão mais próximas da linguagem humana, e mesmo assim eles tinham que inserir informação usando esse cartão perfurado. Bom, hoje em dia a gente não precisa mais usar cartão perfurado, por sorte a gente já consegue digitar diretamente no computador. O Fortran, essa linguagem, então, as primeiras linguagens de alto nível, ela foi criada lá no final de 1950, da década de 50. Com ela, mais ou menos nessa mesma época, foi criada uma outra linguagem de alto nível, que é chamada de Lisp. Lisp é uma linguagem usada até hoje, é uma linguagem usada principalmente em inteligência artificial, e a partir dessa linguagem, dois professores do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, eles criaram um dialeto chamado esquema. Então, eles criaram basicamente esse dialeto para ensinar questões relacionadas a linguagens computacionais. Então, eles têm um livro clássico que se chama Interpretação e Estrutura de Linguagens Computacionais. E esse livro foi muito importante para muitas gerações de programadores. A implementação desse dialeto esquema foi o que foi utilizado por esses dois autores, o Ross E. Haka e Robert Gentleman, da Universidade de Auckland, para construir, para implementar também a linguagem R. Então, a linguagem R basicamente usa a mesma implementação da linguagem esquema, só que eles usaram como sintaxe a linguagem S. Então, ele é igual ao S na sua sintaxe, mas ele foi implementado como uma linguagem esquema. Bom, então o R basicamente é a junção dessas duas linguagens. E o R, ele vem do nome desses autores que criaram essa linguagem. Eles têm um artigo que eles publicaram em 1991 que explica essa implementação da linguagem. E quando eles criaram essa linguagem, eles pensaram numa estrutura de um ambiente de programação. Então essa estrutura é muito similar com a estrutura do S, e essa estrutura do ambiente de programação define uma lógica. E a gente precisa entender essa lógica desse ambiente de programação para que a gente possa usar essa ferramenta com eficiência. Então esse aqui é o mapa, é um esquema desse mapa desse ambiente de programação, e a gente vai basear essa aula em cima do que está aqui nesse mapa. Então esse mapa vai ficar ali também reservado para a gente sempre poder olhar para ele e se localizar. Então basicamente a gente, no meu entender, a gente tem nesse ambiente de programação até o repositório do R. Então aqui é o repositório chamado de CRAN, que é o repositório onde tem os pacotes oficiais desse projeto colaborativo. Aqui seria a nossa seção do R propriamente dita, então nesse quadro mais central. E a gente está aqui, né? Onde eu estou aqui na tela, se comunicando com essa seção através do meu computador aqui, do meu teclado. Então, vamos iniciar esse
essa aula sempre no mesmo esquema. Eu vou estar sempre me comunicando com o console do R, ou seja, com esse ambiente que está aqui, né, dessa seção do R, através de um arquivo texto que é chamado de script ou código. Então sempre, eu nunca digito nada diretamente no console do R, eu digito no texto. A gente viu isso na última aula, porque que isso é importante por vários motivos, e é importante até para você poder ter tudo registrado quando você fizer alguma tarefa. Então esse registro é importante, então se presta para a gente registrar também o nosso trabalho, mas também para a gente poder refazer. Então, se a gente quer refazer alguma análise, ou se a gente quer, por exemplo, mostrar para outra pessoa o que foi feito, né, as etapas de uma análise, a gente pode mandar, por exemplo, o script, e a pessoa, se conhece a linguagem R, vai conseguir fazer a leitura do que foi feito ali. Pois bem, então eu começo com um texto básico num editor. Se você não tem um editor de preferência, use o editor básico que vem junto com o programa R quando você instala no seu computador. Então existe a opção dentro dessa interface gráfica que vem junto com R de você abrir um editor de textos bem simples, e se você não tem, use esse a princípio. Então abra uma seção do R e abra logo em seguida o editor de texto, que vai ter um menuzinho lá para você abrir esse script.